sob o céu cinzento da Bretanha, onde a névoa parece guardar segredos que nenhum historiador conseguiu decifrar por completo, uma legião inteira marchou rumo ao desconhecido e nunca mais voltou. Nenhum mensageiro retornou. Nenhuma carta sobreviveu. Apenas o silêncio e uma pergunta que ecoa há séculos. Como um dos exércitos mais disciplinados da história simplesmente desapareceu? Na fronteira mais distante do Império Romano, onde cada colina escondia rebeliões e cada floresta sussurrava perigo, surgia o mistério da Legio Nona Hispana, a Legião Fantasma. Era temida pelos inimigos, respeitada pelos generais e orgulhosa de seus estandartes. Mas o que quase ninguém sabia é que por trás dessa reputação invencível havia pressões políticas, conflitos internos e um clima de tensão que se tornaria insustentável. A missão que deveria consolidar o domínio romano sobre o norte da ilha acabaria revelando o início de uma crise e o fim de centenas de homens que acreditavam marchar para mais uma vitória. Esse é o tipo de história que, quanto mais você se aprofunda, mais percebe que cada detalhe pode esconder uma pista e que cada pista aponta para algo ainda mais perturbador. Afinal, como uma legião inteira poderia ter sido apagada tão completamente? Estaria ela enfrentando inimigos que Roma subestimou? Ou teria sido vítima de intrigas vindas do próprio centro do poder? E o mais inquietante, por que mesmo séculos depois, tantas respostas continuam inalcançáveis? Antes de continuarmos essa narrativa impressionante e mergulharmos no destino da legião que se tornou sombra, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso mostra que você quer mais viagens pelo passado e ajuda essa história a alcançar mais pessoas que também buscam desvendar esses mistérios antigos. Naquele período, Roma ainda lutava para consolidar sua autoridade nas terras frias e indomáveis da Britânia. O território era relativamente novo sob o domínio romano, conquistado à força de metal, disciplina e engenharia militar. Mas dominar não era o mesmo que pacificar. Ao norte do Grande Muro, que ainda seria construído décadas depois, encontravam-se tribos ferozes como os caledônios, guerreiros acostumados ao terreno acidentado, ao clima hostil e às batalhas em florestas densas que desafiavam qualquer formação militar tradicional. Para os romanos, aquela região era vista como uma fronteira selvagem, imprevisível, onde a cultura local se negava a se curvar diante de qualquer estandarte estrangeiro. Enquanto isso, em Roma, as disputas políticas cresciam silenciosamente. Imperadores buscavam reforçar sua imagem através de campanhas militares de sucesso, e generais sabiam que, para sobreviver na vida pública, precisavam provar repetidas vezes seu valor no campo de batalha. Cada vitória era um passo rumo ao poder. Cada derrota, uma sentença de morte. Poucos percebiam que naquele momento algo estava sendo preparado nos bastidores. Relatórios exageravam a lealdade das tribos, governadores competiam entre si por prestígio, e legiões eram enviadas para regiões instáveis sem receber reforços adequados. A Legio Nona Hispana, veterana de guerras brutais, estava entre elas, e prestes a entrar num capítulo mais obscuro de sua história. A Legião Nona tinha um passado de glórias. Formada originalmente na época republicana, lutara em campanhas na Espanha, dali seu nome, e mais tarde desempenhou papel decisivo na própria conquista da Britânia sob o comando de Cláudio. Muitos homens que a integravam carregavam décadas de disciplina e cicatrizes que narravam batalhas contra celtas, germânicos e rebeldes de todos os tipos. Seus oficiais eram treinados para agir rapidamente, para manter a ordem mesmo quando o caos ameaçava engolir tudo ao redor. Entre eles estava um comandante experiente, cujo nome se perdeu nas páginas rasgadas das crônicas, mas que alguns historiadores acreditam ter sido um homem ambicioso, determinado a provar ao Senado que ainda era digno de comandar fronteiras perigosas. Imagina-se a cena dele caminhando pelas barracas em uma noite fria, analisando seus soldados em silêncio, enquanto brasas incandescentes iluminavam rostos cansados. "Amanhã avançaremos ao norte", teria dito de maneira firme, enquanto seus centuriões trocavam olhares preocupados. O terreno era difícil, os relatórios eram escassos, mas ordens eram ordens. A tensão já se formava muito antes da marcha. Tribos que supostamente haviam sido pacificadas mostravam sinais de rebelião. Mensageiros desapareciam. Rumores afirmavam que os caledônios haviam formado alianças raras entre si, unindo clãs que normalmente se odiavam. A legião sentia que algo estava crescendo no horizonte, algo que poderia se transformar em pesadelo. Mesmo entre os oficiais romanos havia intrigas.
Alguns acreditavam que o governador local exagerava os perigos para receber mais recursos. Outros temiam que o comando estivesse subestimando o inimigo. Havia quem dissesse que um ataque surpresa era iminente, e havia ainda quem sussurrasse que um fracasso naquela expedição significaria o fim da carreira do comandante, levando-o a forçar a legião a avançar mais do que deveria. Mas essa decisão teria um preço. À medida que a Legião Nona avançava para o desconhecido, cada passo era uma aposta. As florestas pareciam mais densas, os sinais de presença inimiga aumentavam. Longe das cidades romanas, isolados, sem reforços, soldados começaram a perceber que algo os observava das sombras. E o que eles não sabiam é que seus inimigos observavam cada movimento. Quando a emboscada finalmente veio, não houve aviso. O silêncio foi quebrado por gritos que cortaram a névoa, por lanças que surgiram das árvores e por guerreiros pintados de azul que investiram com ferocidade inimaginável. As formações romanas acostumadas a lutar em campo aberto encontraram-se presas entre troncos, barrancos e trilhas estreitas. A disciplina que sempre fora sua força tornou-se sua fraqueza naquele labirinto natural. Os escudos erguidos batiam uns contra os outros, tentando manter a coesão. O barulho metálico se misturava ao som de flechas rasgando o ar. Centuriões gritavam ordens, mas suas vozes se perdiam no caos. Os caledônios, conhecedores do terreno, atacavam e desapareciam como espectros. Era impossível saber de onde viria a próxima ofensiva. O comandante romano, montado em seu cavalo, tentou reorganizar suas fileiras, mas a confusão era tão grande que seus gestos pareciam inúteis. Num momento decisivo, um dos flancos colapsou, e como num efeito dominó, todo o restante da formação começou a ruir. Os soldados eram empurrados para trás, sufocados pelo próprio peso das fileiras e pela avalanche inimiga. Poeira, barro e sangue criaram um cenário quase irreal. O que era para ser uma campanha de intimidação transformou-se em massacre. Ninguém sabe exatamente como terminou. Alguns relatos sugerem que pequenos grupos tentaram fugir para o sul. Outros afirmam que o estandarte da Nona Legião foi derrubado no centro da floresta e jamais encontrado. Há quem diga que o comandante caiu lutando até o último instante, rodeado por inimigos. Mas o fato é que após aquele confronto, a Legião Nona Hispana deixou de existir nos registros oficiais, apagada, silenciada, como se tivesse sido engolida pela própria terra da Britânia. As consequências foram profundas. Roma reforçou imediatamente suas fronteiras e, décadas depois, ergueu o grande muro de Adriano, como se reconhecesse que aquela região era indomável. Governadores foram substituídos, campanhas foram revistas, e a história da legião desaparecida tornou-se um alerta, uma lembrança de que nem mesmo o império mais poderoso do mundo estava seguro diante de povos que lutavam pela própria sobrevivência. Cronistas posteriores tentaram reconstruir o que aconteceu. Alguns sugeriram que a legião foi redistribuída e apagada por razões políticas. Outros defendem que ela realmente foi destruída em combate. Até hoje, estudiosos discutem se seu fim foi resultado de incompetência, azar, rebelião ou conspiração. O mistério permanece, e talvez seja isso que mantenha viva a lenda da Legião Fantasma. O legado dessa história nos lembra que, por mais poderosa que seja uma civilização, sua força depende da compreensão do mundo que tenta dominar. A arrogância pode destruir o que séculos de disciplina construíram. E às vezes, o passado deixa cicatrizes não apenas no solo, mas também na memória daqueles que tentam decifrá-lo. Se você quiser continuar viajando por histórias como essa, inscreva-se no canal, deixe o seu like e conte nos comentários qual império, batalha ou personagem você quer ver aqui na próxima vez. Essas viagens pelo passado só existem porque você está aqui para caminhá-las junto comigo.